Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar a solução dos exercícios que foram deixados aí na última aula, onde foi falado sobre o async e await. Só o código vai estar aqui na branch aula 032 exercícios, e só para relembrar, a gente deixou como atividade a transformação do método carrega pets do arquivo da classe pet extensions em async. Bem, vamos lá. Então a gente tem aqui pet extension, e a ideia é a gente transformar esse método aqui, carrega pets do arquivo, em async. Então, como a gente viu, basicamente a gente precisa marcar ele como async, e em vez de retornar void, a gente retorna uma task. Adiciona aqui o namespace system_threading_tasks, e aí a gente precisa dar um await, né? Fazer a chamada da operação que mais vai levar tempo aqui, que é o read all lines, fazer fazer uma chamada assíncrona nela aqui, né? Bem, o que acontece aqui? Existe o namespace system.io e as classes e a classe file, ela já tem a possibilidade de você fazer essas mesmas operações de forma assíncrona. Porém, é possível que você não consiga encontrar esse método aí, tá? Então, você veja que ele só tem aqui os métodos não assíncronos. Por que isso acontece? Porque esse é um recurso relativamente novo. E quando a gente criou o nosso projeto, usando o .NET Standard, o Visual Studio criou ele para a gente com a versão Net Standard 2.0. E esse recurso de chamadas assíncronas da classe file, ele está na 2.1, tá? Então, desculpe pela pegadinha aí, se você não encontrou, não conseguiu fazer, mas é uma coisa relativamente nova que a gente tem aí no framework. Troca aqui para, basta você trocar aqui para .NET Standard 2.1, salvar o seu projeto, ele vai recarregar as dependências, e aí você vai observar que aqui no file você vai ganhar novos métodos. Então, os mesmos métodos que a gente tinha para ler arquivo texto, a gente vai ter agora na versão assíncrona. E o qual a gente precisa é o read all lines async. Tá? Só que, lembrando que ele vai retornar agora uma task e a gente precisa fazer um await nele. Então eu posso fazer o await direto aqui. Então meu método se tornou assíncrono, retorna uma task e eu faço chamada do método assíncrono no file read all lines async. Com isso, toda vez que a gente pedir para carregar os dados do arquivo, ele vai estar tirando proveito do sistema de multithreading aí do .NET, ok? Vamos salvar aqui a nossa classe e a gente só precisa acertar agora os testes unitários, né? Na verdade, a gente precisa acertar quem está chamando. E a gente já deixou isso numa única chamada, então já vai simplificar a nossa vida. Se você clicar aqui na referência que ele encontrou para esse método, ele já vai direcionar a gente lá para o pet tests. E aqui a gente já vê que ele está reclamando da chamada do método, porque ele é um método assíncrono e a gente não está dando o await. Bem, o que a gente precisa fazer é transformar o setup dessa classe de teste em assíncrono também. Então, async test, o using, está faltando, e aqui a gente dá o await. Assim ele faz a chamada do método carrega pets do arquivo de maneira assíncrona e alimenta os pets aqui da mesma forma que estava fazendo antes, sem mudar nada o comportamento. Veja que não temos mais nenhum erro aqui nesse teste unitário. Vamos só salvar, fazer um build para ver se não quebrou nada. Tudo ok. E rodar os testes unitários. Vamos rodar todos para garantir que está tudo ok. Com os testes que a gente fez na aula passada sobre async await, por conta das tarefas lá que levam mais tempo, então os nossos testes unitários estão bem mais lentos, tá? O que não é o ideal para teste unitário. Teste unitário é para rodar em milissegundos. Mesmo um conjunto de testes como esse de
praticamente 80 testes. Mas aqui é um projeto de exemplo, né? Um projeto usado para essa aula. Mas na vida real aí, a gente não vai ter testes que usam aquele task delay, nem aquele thread sleep, para não comprometer aí o tempo de execução do teste, tá? E aí está. Então, todos os nossos testes passando, inclusive os do patch test, que depende daquele método que carrega os dados do arquivo texto, tá? Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.